Olá, como você está? Tudo bem com você? Meu nome é Marcelo e neste vídeo eu quero fazer um comentário ao manifesto luciferiano que eu fiz no meu blog marcelogabertmasi.blogspot.com. Lá eu fiz um manifesto explicando por que eu me tornei luciferiano, como foi o processo para isso acontecer, o que isso significa. E fiz isso porque eu conversei com a inteligência artificial do Google e ali foi a sugestão recebida. Eu acho que ela é interessante. Então, como eu vou fazer? Estou filmando aqui com o meu celular. Eu vou procurar subir o vídeo depois numa resolução não muito alta, mas suficiente pelo menos. E vou ler no notebook o meu artigo. No notebook sai com um pouquinho de chiado a transmissão ao vivo, então, por enquanto, sem inscritos, fica mais difícil. Mas é bom deixar esse vídeo. Se você quiser, você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar, curtir, comentários adequados podem ser feitos, respeitosos, e é isso. Eu vou fazendo sem interesse inicial de venda de qualquer coisa, embora se no futuro acontecer, pode ser bom. Então vamos lá, deixa eu ler e comentar aqui. Manifesto luciferiano. Sou um luciferiano ateu. Então, primeira coisa, sou um luciferiano ateu. Porque há luciferianos que são teístas. Tá? Eles acreditam que há um Deus, acreditam que há um Lúcifer, que há demônios, há esses luciferianos. Eu me identifico como um luciferiano ateu. Eu entendo que há algo essencialmente diferente de ser um luciferiano teísta. A não ser que esse teísta entenda o teísmo como eu entendo, não é? Mitologia, tudo mais, aí sim. Não é? Sou, portanto, meu próprio Deus único e verdadeiro. Tá? Tem algum Deus? Eu. Simples assim. Eu sou o Deus único e verdadeiro. Eu vivo diariamente desta forma, com esta mentalidade, com esta atitude. Este espaço, ou seja, o blog no qual eu escrevi, não me define, registra apenas rastros de quem eu fui no momento em que escrevi. Da mesma forma, este vídeo não me define. É um registro fotográfico do momento em que eu fiz o vídeo. Tá? Eu posso mudar, e certamente muita coisa muda com o decorrer do tempo, porque a nossa mente muda, as nossas experiências vão acrescentando conhecimentos que não tínhamos, o nosso mapa mental muda. Como é que nós não vamos mudar? Provavelmente eu ainda seja isso caso não tenha deletado a página ou modificado o texto. Como me tornei luciferiano? Estudando, observando a realidade, procurando ser coerente com as mudanças que se processaram em minha mente. Então, estudando, mas olha só, o que eu era antes de ser luciferiano? Era sacerdote católico tradicionalista, lefevrista. E nesse ambiente não é permitido estudar coisas perigosas para a fé. E eu fui um transgressor, eu estudei aquilo que era perigoso para a fé, tá? Para aquilo que é considerado fé. Eu hoje considero fé, virtude teologal da fé, é uma palavra, uma expressão bonita para esconder a realidade de crença como qualquer outra. Então, estudando, observando a realidade, sem projetar conceitos, tá? Prescindindo, inclusive, dos estudos que eu fazia, sentar, silenciar e estar presente na realidade. Como é que é essa realidade? Algum demônio passou por mim? Algum Deus falou comigo? Ou o que eu tenho são paredes? Não é? Como é a realidade? Como é que ela se apresenta a mim se eu tirar os conceitos?
observando a realidade e procurando ser coerente com as mudanças que se processaram em minha mente. Então aí é uma questão de caráter, né? Se eu estou vendo que as coisas não são desse jeito, eu vou continuar mentindo para mim mesmo? Se eu tenho a função de ajudar as pessoas com a minha palavra, nos sermões, nos aconselhamentos, eu vou continuar mentindo para as pessoas, deixando as pessoas na ilusão? Eu procurei ser coerente. Fui ordenado sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana no dia 1º de novembro de 2003. Então, 2 décadas aí de sacerdócio. Devido a uma etapa anterior do processo formativo, tendo algum contato com a missa tridentina e o pensamento tradicionalista católico romano posterior ao Concílio Vaticano II, a cada ano após a ordenação presbiteral fui percebendo a coerência entre a crítica tradicionalista e a realidade prática da Igreja. Então, durante o Concílio Vaticano II, e até antes houve uma crítica ao que estava acontecendo na Igreja. Né? Mas de modo especial com o Concílio Vaticano II, isso se tornou algo mais forte e surgiu um movimento tão lefevrista. Aqueles que seguiram os ensinamentos de Dom Marcel Lefebvre, que diziam que a Igreja estaria contaminada, o ambiente eclesiástico estaria contaminado com as influências condenadas pelo Papa São Pio X, o chamado modernismo. Tá? Então isso teria se infiltrado, entrado no ambiente eclesiástico e começaram a ser produzidos, inclusive, documentos contraditórios com documentos anteriores. E isso me pareceu evidente. Como padre, eu percebi, não, essa crítica é verdadeira. E então essa etapa anterior foi o Seminário de Anápolis, de modo especial, foi onde eu tive esse contato com pessoas de mentalidade mais tradicionalista. Busquei em 2014 os lefebristas do movimento conhecido como Resistência Católica, né, porque a Fraternidade de São Pio X procurou fazer um acordo com Roma. E houve, então, uma certa perturbação de alguns membros da Fraternidade de São Pio X quanto aos riscos. Vamos deixar de lado aquilo que sempre dissemos para fazer um acordo. Fazemos um acordo agora, nos é permitido tudo, e depois que estamos ali com o acordo feito, como vamos nos desvencilhar quando forem feitas cobranças para nós mudarmos? Esse era o pensamento. E então foi para esse grupo que eu fui, um grupo liderado por Monsenhor Richard Williamson, com outros sacerdotes também participando do movimento. E, na esperança de um ambiente mais adequado, reconheço em linhas gerais que encontrei um ambiente mais coerente, mesmo com algumas contradições graves. Se ensina uma coisa, se faz outra, não é? E isso foi muito importante, porque vendo isso aí, quem buscou isso aí? Fui eu. Não é? Era contraditório e eu tinha encontrado esse contraditório. Eu busquei uma coisa, encontrei aquilo que busquei, sim, mas encontrei contradições. Mas por que eu procurei uma coisa e encontrei essa coisa com contradições? Então aí vem a solução que eu encontrei para isso. As contradições que encontrei me levaram a buscar a solução na mudança em mim mesmo. Tá? Porque como é que eu ia mudar o ambiente fora? A mentalidade de pessoas formadas, às vezes, por décadas em outros países, na França. Como é que eu ia mudar isso aí de uma hora para outra? Não é? Por que eles deveriam mudar? Então eu mudei por dentro. A leitura de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, foi o passo fundamental para ver o que não conseguira ver por mais de 4 décadas de vida.
Aprendi daí em diante com centenas de livros, vídeos e diversos cursos sobre diversos assuntos úteis ao meu propósito de autodesenvolvimento. PNL, coaching, mentoring, aconselhamento, enneagrama, tarô, psicanálise, psicologia, psiquiatria e antipsiquiatria, leituras, não? Umbanda, fiz cursos online de Umbanda, teologia da Umbanda, teoria do sacerdócio na Umbanda, linhas de esquerda na Umbanda, os 3 cursos que eu fiz online. Vamos ver aqui. Umbanda, religiões comparadas, marketing digital, eu não sei pronunciar direito, Feng Shui, não, é outra pronúncia, mas é assim que escreve. Dainismo, né, o santo Daime, né, que é muito mais do que tomar o chá para ficar doidão, tem todo um sistema esotérico ali. Wicca, né, fiz amizade aí com uma bruxa, conversei muito tempo com ela, depois a gente se afastou um tanto, né? Tarô, eu fiz o curso com uma bruxa também. Satanismo, mais leituras, vídeos. Quimbanda, muitos vídeos e alguma leitura, alguma coisa assim. Luciferianismo, e aí veio leitura de Michael Ford. MPB, a música popular brasileira é bastante cheia de elementos de Umbanda, maçônicos, magia do caos, astrologia. Então, uma bruxa me recomendou 2 anos de estudos de astrologia. Eu estou no 4º semestre e este ano tem sido dedicado ao estudo da astrologia no hemisfério sul. Que mais? Astrologia atualmente focada na realidade meridional, Zen, tá? Muito importante o Zen para mim. Não fui a nenhum mosteiro Zen, nenhuma comunidade Zen, mas alguns vídeos, filme também, filme que assisti, me ajudaram a entender essa coisa de observar a realidade sem projetar os conceitos, né? Como é que a realidade é? Isso o Zen me ajudou muito, etc. Também visitei uma feira de bruxaria e conversei frequentemente com uma bruxa por alguns meses. Então, esse que é forte, né? Visitei uma feira de bruxaria. E isso no tempo que eu ainda estava no mosteiro. Coisas que eu fui fazendo meio às escondidas, né? Conversei frequentemente com uma bruxa por alguns meses. Isso num período que eu morava fora do mosteiro. Essa bruxa me pediu para abençoá-la. Eu não sabia que era uma bruxa. E eu abençoei. Ela tinha sido... ela quase foi freira. E depois foi pelo caminho da bruxaria. Foi educada num colégio católico, inclusive. Que mais? Visitei várias lojas de artigos de Umbanda, inclusive de batina preta, né? Imagina o choque desse pessoal. Alguém pode se chocar por aí, o padre de batina preta, né? Um católico pode se chocar com isso. Mas o choque desse pessoal também, de ver que um padre de batina preta estava ali dentro da loja de Umbanda. Né? Mas tudo isso eu fui fazendo assim meio às escondidas, né? Não eram coisas muito permitidas, não. Até meados de 2025, quando saí do mosteiro em que fui hóspede. Em 2025, precisamente no dia 31 de março, sob a inspiração de certo texto luciferiano, passei por um processo auto-iniciático que culminou em minha apoteose luciferiana. Eu e Lúcifer somos o mesmo. Então a apoteose é isso, você se transforma na divindade. Né? Pensem no Rio de Janeiro, lá a Praça da Apoteose. Transformar-se na divindade, nas entidades que estão ali, naquele carnaval. Então eu e Lúcifer somos o mesmo. Optei por manter-me ateu, mas praticando magia de diversas formas para utilidade pessoal. De modo especial, eu gosto muito de ir no cemitério. Exu, Pombagira, os malandros.
É muito bom porque cemitério é lugar de encerramento de ciclos, né? E eu vi muitas coisas fortes, assim, mudanças rápidas e fortes, importantes acontecendo, que podem ter sido, em alguns casos, sofridas num determinado momento, mas o que se seguiu àquele sofrimento por causa da mudança que estava acontecendo foi muito bom, muito positivo, né? Então, eu não recomendo assim que faça, né? Mas acho que quem quer mudanças realmente tem que vencer sobre tudo isso, o que é simbólico na mudança, que é a morte, né? Então, ir ao cemitério é ir a um lugar de finalização de ciclo, né? Você quer mudar as coisas na vida, você tem apegos. Como é que você vai mudar se você está cheio de apegos? Para ter a outra coisa que você quer, talvez você tenha que deixar aquela que você não está querendo mais, mas que você faz tudo para não largar. Tá bom? Optei por manter minha tema, mas praticando magia de diversas formas para utilidade pessoal. Quer dizer, por enquanto, pelo menos, eu não fico vendendo magia por aí. Eu vou vender uma ração amorosa para você. Não, a magia muda o mago. Isso, ele fala Levi que diz. A magia muda o mago. Então, eu mudo. E aí o restante é a mudança externa, porque eu por dentro mudei. O externo é a projeção que eu tenho dentro de mim. Então, as coisas mudam. Mas, pelo menos por enquanto, não faço magia profissionalmente para vendedor de magias. Não, posso fazer, não estou contra, não. A pessoa não tem muita noção de ritual e ela busca uma pessoa que entende disso e que vai dedicar o tempo dela para isso e ela quer se manter dessa forma. Posso fazer um dia, mas por enquanto eu faço para a minha mudança, para o meu aperfeiçoamento. E vivo do meu trabalho, do meu emprego. Demônios não existem, continua o texto, mas funcionam, né? Eu sou ateu, não acredito na existência de demônios, mas funciona. Esse exercício mental, esse exercício físico de preparar lá uma oferenda, isso funciona. Anotei a conclusão do meu processo auto-iniciático como expresso a seguir. Nova Friburgo, 31 de março de 2025. Eu sou um luciferiano. As portas do inferno prevaleceram. O Papa não pode mais mentir. O Papa não pode mais mentir. O que significa isso? Significa que o mundo mudou e a mitologia que foi degenerada num discurso dogmático desconectado do sentido original da mitologia, não tem mais vez. As pessoas têm a internet, está fácil descobrir as origens daquilo ali, os paralelos nas religiões anteriores ao cristianismo. O Papa não pode mais mentir, não cabe mais. Um adolescente com celular na mão, ele se torna luciferiano rapidamente, tá? Não tem mais, a igreja não detém mais o poder e é por causa dos fatos que são incontestáveis. Não adianta ter um dogma, uma ameaça de inferno. Você não prova, com os fatos, com a verdade que as coisas são assim, ninguém vai dar atenção para você, tá? Algumas pessoas vão dar atenção, aquelas que não têm coragem de se desapegar das crenças recebidas na infância. Um abraço, até um próximo vídeo.